Imagine uma criança negra, sozinha, em meio ao campo, sob o sol quente, olhando em volta, desesperada, porque perdeu os cavalos do Senhor. Agora pense no castigo. Não um castigo comum, mas algo tão cruel que ecoaria por séculos. Essa não é apenas uma lenda. É um espelho do Brasil. E o nome dessa história é Negrinho do Pastoreio. Um conto passado de geração em geração, que muitos conhecem pela fé, mas poucos compreendem sua dor. Hoje, vamos além da lenda. Vamos escutar o grito silencioso de uma infância esquecida. Porque por trás da vela acesa, há uma história apagada que precisa ser reacendida. Dizem que era um menino escravizado, pequeno, franzino, sem nome, sem história, mas com um olhar doce e um coração obediente. Seu senhor o mandou pastorear cavalos, mas quando os animais sumiram, tudo mudou. A fúria do homem foi cruel, açoitou o menino com violência e o jogou-no sobre um formigueiro. No dia seguinte, seu corpo não estava mais lá. No lugar, uma luz misteriosa brilhava. E ao lado dela, a Virgem Maria. Desde então, dizem que o negrinho reaparece para ajudar quem perdeu algo, montado em um cavalo branco, com uma vela acesa nas mãos. Uma figura doce, de esperança. Mas por trás dessa imagem angelical, há algo mais profundo, mais sombrio. Porque essa história, que parece mágica, nasceu do sangue. A imagem do negrinho como um espírito de luz não esconde o que ele foi em vida, uma criança escravizada. No Brasil colonial e imperial, milhares de meninos como ele foram arrancados do colo de suas mães e vendidos como mercadorias. Trabalhavam nos engenhos, nas fazendas, nas casas dos senhores. Mas também pastoreavam gado e cavalos, como na lenda. E quando falhavam, mesmo que por acidente, eram punidos com brutalidade. Açoites, fome, abandono, humilhação. Castigos físicos eram vistos como método de correção, e crianças negras eram tratadas como propriedade. Essa era a realidade. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Por mais de 300 anos, sustentamos uma economia baseada no sofrimento de pessoas escravizadas, e um número imenso delas eram crianças. Não havia direitos. Não havia proteção. A infância negra era negada, invisibilizada, silenciada. A história do negrinho do pastoreio não é uma exceção inventada pela tradição. É um espelho de milhares de vidas esquecidas. O senhor cruel da lenda é o retrato de uma elite escravocrata que se via acima da lei e da moral. Ele representa tantos nomes apagados pela história, que usaram a força e o medo para dominar. Já o formigueiro, sua imagem tão dolorosa, era um castigo real, aplicado em algumas regiões do país, usado para causar sofrimento extremo. Isso não é mito. Está registrado em relatos da época. A aparição da Virgem Maria na história, que tantos veem como consolo, pode ser vista também como um grito da fé tentando restaurar o que foi destruído. A religião, nesse contexto, virou refúgio para os pobres esquecidos, e a devoção ao negrinho se tornou uma forma de resistência, um modo de preservar a memória daqueles que a história oficial tentou apagar. Porque a verdade é essa, o negrinho do pastoreio existiu. Não com esse nome, mas como símbolo de uma infância escravizada que o Brasil ainda não teve coragem de olhar nos olhos. Quando a dor não encontra espaço na história oficial, ela se transforma em lenda. E é exatamente isso que aconteceu com o negrinho do pastoreio. O que não pôde ser registrado nos livros, foi contado de boca em boca, nas rodas de chimarrão, nas casas simples do interior. A imagem do menino castigado se tornou sagrada, e o povo passou a acender velas para ele, a fazer pedidos, a entregar pequenos objetos em sinal de fé. Mas, mais do que devoção, esse gesto carrega a memória. E memória é resistência. No sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, a figura do negrinho ultrapassou o folclore. Ele virou símbolo da luta contra o apagamento, uma resposta silenciosa a séculos de violência. Cada vez que alguém acende uma vela para ele, não está apenas pedindo algo que perdeu, se está afirmando que o menino não foi esquecido. Está dizendo que ele existiu, sua dor importou, sua história merece ser lembrada. E é assim que o negrinho se mantém vivo.
Não nos monumentos de mármore, mas nas orações simples, nas lembranças passadas adiante. A fé do povo moldou a lenda em um símbolo de justiça. Uma justiça que não veio pelas mãos dos poderosos, mas pela força da memória coletiva. Porque enquanto a história tentar apagar, o povo vai continuar contando. O negrinho do pastoreio pode ter surgido há séculos, mas sua mensagem ainda fala com força aos dias de hoje. Porque o Brasil, embora tenha abolido a escravidão no papel, ainda carrega marcas profundas desse passado. A desigualdade, o racismo estrutural, a marginalização da população negra e pobre são feridas abertas que insistimos em ignorar. E a história do negrinho nos obriga a encarar essas feridas com os olhos bem abertos. Quando pensamos nesse menino, castigado por um erro que talvez nem cometeu, é impossível não ver os reflexos disso nas periferias, nas estatísticas, nas histórias que se repetem com novos nomes. Quantas crianças negras ainda são tratadas como invisíveis? Quantos jovens são julgados sem defesa, punidos sem justiça, esquecidos sem que ninguém se importe? A lenda, que parecia distante, de repente se torna um espelho do nosso presente. Mas a fé do povo no negrinho também ensina. Ensina sobre empatia, sobre compaixão, sobre cuidar do outro. Ensina que ninguém deve ser esquecido. E, principalmente, mostra que mesmo na dor, é possível encontrar sentido, construir resistência, transformar luto em luta. O negrinho virou guia não apenas para encontrar objetos perdidos, mas para resgatar valores perdidos, a dignidade, o respeito, a memória. Falar dessa lenda é lembrar que não podemos tratar o passado como algo enterrado. Ele está vivo, pulsando, gritando em cada canto do Brasil onde ainda se luta por igualdade. Que a imagem do menino montado no cavalo branco, com uma vela acesa na mão, continue iluminando não só caminhos, mas consciências. Porque o maior milagre do negrinho não é ajudar a encontrar o que se perdeu, é nos lembrar de quem fomos, quem somos, e quem ainda podemos ser. A vela do negrinho do pastoreio continua acesa. E talvez, mais do que nunca, ela precise iluminar nossos caminhos. Não apenas para encontrarmos objetos perdidos, mas para reencontrarmos nossa humanidade, nossa empatia, nossa história. Que essa lenda não seja apenas contada, mas sentida. Que o menino escravizado jamais seja esquecido. Porque lembrar é um ato de justiça. E justiça começa quando a gente tem coragem de ouvir as vozes silenciadas do passado. Se essa história te tocou, compartilhe. Acenda também sua vela. E ajude a manter viva a memória de quem nunca deveria ter sido apagado.